Olá, iniciamos mais um podcast com mais uma convidada especial, que é a Ana Queiroz, síndica profissional da AP Queiroz, que atende condomínios de médio e alto padrão, região do Moca, Tatuapé, Belém, toda aquela região, certo? É isso mesmo. Tá, queria te agradecer por fazer parte aqui do nosso podcast e disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. E eu sempre inicio pedindo para que as pessoas falem um pouco sobre elas, né? E, por favor, deixa aí, me fale um pouco sobre a Ana Queiroz. Tá bom. Olá, pessoal. Ana Queiroz, né? É a AP Queiroz Condomínios, né? Realmente eu atendo mais na região do Tatuapé, tá? Então, esse atendimento mais específico da região é justamente por causa da logística, tá, Thaís? Eu acho importante, como meu atendimento é muito presencial, personalizado, então eu faço questão de estar, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana em cada condomínio, então é algo que demanda, né, de uma logística que dê para você fazer todos os trajetos. Então, assim, eu já penso nisso, né? Então, na hora de fechar, de escolher, de entrar numa concorrência, sempre são de condomínios da mesma região. Eu acho que facilita muito a vida da gente, né? E é bem saudável, né? Porque o trânsito de São Paulo não tem condição. Não, com certeza. Até a gente estava comentando que é mais fácil você morar no interior para vir para São Paulo do que morar em São Paulo e andar dentro de São Paulo, né? Isso. Porque realmente o trânsito você perde muito tempo. Eu sou de Santos, né? Nasci em Santos, vim para São Paulo, me casei, vim para São Paulo. E a sindicatura entrou assim na minha vida meio que por acaso, né? Me conta então um pouco dessa história. Vou falar. Então, no primeiro condomínio que eu morei, então assim, eu senti a necessidade de organizar algumas coisas. Então, assim, eu sempre fui meio questionadora, mas ao mesmo tempo aquela questionadora de um bom sentido, não de criticar, né? Sim, porque de ajudar. de ajudar. Então, eu comecei a organizar estoques, dava umas dicas de melhorias em várias áreas do condomínio, né? E acabei participando do conselho. Aí, nesse condomínio, eu fiquei por 10 anos como conselheira subsíndica e nunca quis ser síndica. Nunca. Aí, deste condomínio, eu fui para um outro condomínio, ao qual, né, a gente acabou comprando um apartamento maior, até um condomínio maior, né, do que eu morava, e neste eu entrei como subsíndica. E em um ano a síndica saiu, não aguentou. Nossa. Aí eu assumi. Aí neste condomínio especificamente, eu já vou para 15 anos como síndica. Caramba, vai tombar patrimônio já do condomínio. Meu marido fala, meu, você... Que legal! É reflexo de um bom trabalho, né? Foi. Se você trabalhar direitinho, você fica mesmo, né? Isso. Aí eu fui ficando reeleita. Aí na pandemia mesmo, eu senti a necessidade de me qualificar, né? Assim, embora você aprenda muita coisa, só que tem muitas coisas que você tem que estudar mesmo, né? A parte financeira, a parte jurídica, que é muito importante, né? Porque até então, quando você é síndico orgânico, você não tem a noção da responsabilidade que você tem, né? É verdade. Que aí você decora o artigo 1348, né? do Código Civil, e vê a responsabilidade civil e criminal. Aí você olha assim, ou você fica ou você abandona, né? É verdade. E o que você acha hoje do mercado, né, no qual você atua? A qualidade dos profissionais? O que você me fala sobre isso? Porque, assim, até um podcast anterior, a gente estava falando do síndico morador, né? Que antes era muito o síndico morador, a imagem daquele senhor, né? Que ficava mais zelando pelo patrimônio. E a gente percebe que ao longo desse tempo, logo depois mesmo, até após a pandemia, sim, a profissão de síndico profissional ficou mais intensa, né? Muitos cursos começaram a aparecer, mesmo não sendo um curso homologado, mas você percebe que tem bastante gente já procurando conhecimento, profissionais de alto padrão já no mercado. Mas o que você sente desse mercado hoje? Então, eu acho que a demanda mudou. Acho que o perfil do síndico morador hoje tem que ser diferente do perfil do síndico, quando eu falo morador orgânico, né? De antigamente, né? Então, antigamente, qual que era a ideia? Vou aposentar, ou então no trabalho eu vou caminhar pelo condomínio. Então, a gestão era andar pelo prédio, falar com o zelador,
ver isso e aquilo, só que a gestão de recurso, a gestão financeira, não se tinha noção. Se deixava muito na mão da administradora, muitas vezes, ou até de sim. escritório de contabilidade, né? É bem por aí. Então, assim, não se tem a noção. Hoje, eu acho que o mercado mudou muito. Até o síndico orgânico mais antigo, eles não estão conseguindo atender a demanda, né? Porque hoje em dia o atendimento até com condômino é diferente. Né? As pessoas são muito mais imediatistas, agora com esse grupo de WhatsApp que não é fácil. Então, Nossa, nem fale de grupo de WhatsApp, meu Deus do céu. Então, assim, para o síndico morador é complicado, né? Porque são vizinhos que você tem no dia a dia, que você encontra, e de repente de você entrar em conflito, então dificulta bastante. Eu acho que aí a procura do síndico profissional aumentou muito. E eu vejo que esse ano o mercado está muito aquecido. Muito aquecido. A gente vê que aumentou, o mercado está aquecido, aumentou muito a procura pelo síndico profissional, porque muita gente que antes levava essa profissão como, né, normal, assim, viu a responsabilidade que é carregar isso, sim. né? Porque o síndico hoje ele tem a questão da responsabilidade civil e criminal, e garanto que quem sabe disso tem um seguro, né? Que a gente fala, né? De responsabilidade civil. Sim, né? Você tem que ter esse seguro, você né? Tem que ter o seguro. Que ter o seguro de responsabilidade civil. Uma coisa que há muitos hoje não sabem, né? Eu estava, inclusive, vindo para cá, tinha enviado uma proposta para um prédio, né, de altíssimo padrão, e eles fizeram comparativos do salário, né, de um síndico com isenção da taxa condominial com o síndico profissional. Então, assim, eles dão um preço, mas não dão valor, né? Então, assim, cada profissional tem o seu valor. Você tem a sua equipe, você tem o seu seguro, né? Você tem os seus recolhimentos. Então, assim, é uma outra tratativa. E o síndico morador, ele fala, o síndico morador é isento de X valor da taxa condominial. Só que eles não sabem que a isenção recolhe imposto. Entendeu? Então, dependendo, não é só aquele valor. A maioria não sabe, e eu creio que muitas administradoras não fazem o recolhimento dos impostos. Tem recolhimento de imposto. Porque é como se fosse um pagamento. Você está deixando de pagar o condomínio, mas você tem que justificar a não entrada desse dinheiro, né? Aí você tem que declarar no seu imposto de renda também. Exatamente. É igual o prestador de serviço que manda nota MEI, né? Isso. Que tem a parte também de recolhimento. Fica mais barato pela MEI. Você está recolhendo, meu amigo. Está recolhendo. Né? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante os cursos, né? Porque você... Para te orientar. Você fica a par disso. Então, o que eu passei para esses moradores? Eu falei, olha, não é só esse valor, você ainda vai ter X% ainda para recolher, né? E fora que você recolhe, fora que a visão do síndico é totalmente leiga até do orgânico, é leigo. Como do próprio conselho é muito leigo, porque nem disso eles sabiam dos recolhimentos. Então, tem um diferencial muito grande quando você trata com o síndico profissional e o síndico morador. Não quero, é lógico, assim, tem muitos síndicos orgânicos muito bons, sabe? Pessoas dedicadas que vão atrás de informação, mas tem aqueles que acham que é o síndico morador aposentado ou aquele que trabalha em casa, mas tem um tempinho para ficar rodando no prédio. Então, assim, não cabe mais ficar dando voltinha no prédio. Se fosse só rodar, não é ótimo, né? Porque é um assunto que a gente estava conversando até mesmo antes de entrar aqui no podcast, é sobre a questão também do síndico se aproximar dos funcionários, né? Sim. Você sabe que a gente está com a NR1 aí para ser implantado, né? Definido como obrigatório até dia 26 de maio. Né? Então, vamos conversar um pouco sobre essa questão de proximidade, tanto do síndico com os funcionários orgânicos ou até mesmo das terceirizadas, né? Qual o seu ponto de vista? Porque a gente sabe que superproteção tira a autoridade. Sim, né? Sim. Por exemplo, principalmente funcionário terceirizado. Sim. Se você puxa essa responsabilidade para você, você acaba tirando, né, a autoridade da empresa. Sim. Que você pode responder também por isso, né? Exato, né? Então, tem essa questão. Eu acho que assim, o atendimento, eu acho que essa proximidade de você ter com o funcionário terceirizado é muito importante. Né? Eu tenho um condomínio que a minha portaria é mista.
ela é terceirizada e orgânica. Aí o porquê disso, né? Aí depois você vai até me explicar. É muito pelo receio da troca da empresa, de numa troca você ficar totalmente com a portaria, né, sem funcionário. Se trocar a empresa, eles levam todos os funcionários, né? Mas eu sei também que tem contratos também que acho que a maioria já não Porque vai assim, mais ó, nessa. quando a gente tem contrato híbrido, que a gente fala, né, quando é orgânico e quando é físico, mas em alguns momentos eu não acho legal, porque você tem uma diferença de categoria também, a questão de Sim. sindicato, questão de valores, e isso pega, né, muito, né, e você acaba criando um ambiente que não é muito legal. Eu sei que tem muitos condomínios procurando a CGTEC hoje, que são condomínios orgânicos, porque não estão mais aguentando pagar, e também com a dificuldade de mão de obra, porque a dificuldade de mão de obra não é só da terceirizada. Esses condomínios que têm a parte orgânica também, quando tem que tirar férias dos funcionários, o que acontece? Você tem que ter o folguista, Não você tem, tem que ter então, um outro a mais. aí já começa a ficar caro, entendeu? E tem muitos condomínios que não tem folguista. Eles vão procurar alguma empresa que preste serviço de cobertura. E hoje, vou ser bem sincera, poucas empresas estão fazendo esse tipo de serviço devido à falta de mão de obra. Sim. Né? Então, a CGTEC vem sendo muito procurada para fazer essa transição. Que não sei se pode dizer transição, mas é sair do orgânico para ir para terceirizada. Assim. Porque qual que é a dor de você trocar uma orgânica? Então, no caso desse rescisão trabalhista, não é? Muito. Mas nesse específico, eles têm um entendimento muito bom. Não tem um problema de ter. Isso é legal. Nossa, assim, ali é tranquilo. E a gente, assim, até a diferença, a gente conseguiu criar um ambiente ali que não tem essa divisão do terceirizado com o orgânico. Isso é bom, mas é difícil, você sabe? É difícil, tá? Mas é especificamente neste prédio. E até a limpeza. Então, assim, final do ano, por exemplo, eu sei que a terceirizada dá a cesta de Natal para eles, mas o condomínio dá para todo mundo também, entendeu? Até para não ter diferença entre eles, a caixinha também é dividido com todos, tal. Mas é difícil, eu concordo com você. Mas a questão também a gente está falando do orgânico, né, do funcionário orgânico, é o tempo de casa, né? Começa a ficar muito caro. Porque cada ano a conta vai aumentando, né? Vai aumentando. E a pior situação é quando você precisa mandar embora. Se você não faz uma provisão daquilo que você tem que pagar no final das contas, você acaba ficando com um valor altíssimo, né? E quanto mais tempo de casa o funcionário tem, mais difícil vai ficando, né? Sim. E é uma realidade que eu vejo em vários condomínios. Sim. Né? A folha de pagamento, que é mais de 50% das despesas de um muito condomínio, bem mais. E o que acontece? Começa a ficar muito caro, aí você vai deixando, não, mas ele é bom, só que você não faz uma provisãozinha, aí para mandar embora você não consegue, não tem dinheiro. Eu vejo assim, condomínios com funcionários de 15, 16, 20 anos, né? Então, é complicado. Então, assim, tem que pensar muito bem nisso, né? Que é o diferencial da terceirizada, né? E o seu diferencial, pelo que eu estou vendo, é que você sabe lidar com pessoas, sabe fazer gestão, porque fazer gestão de uma portaria que é mista, Sim. É complicado, né? Me fala um pouco como que é a Ana Queiroz em relação aos funcionários. Eu sou assim, eu sei dividir muito bem, né, as tratativas, né? Então, eu sou aquela pessoa que entra na portaria, sento, fico lá, observo e converso e pergunto da família, como é que tá. A gente tem essa proximidade, né? Você traz o funcionário para você, acolhimento. Sim, acolhimento, bastante. Então, final de ano eu faço a confraternização em todos os condomínios, participo com eles, né? Então, assim, tem a festa deles né, do jeitinho que eles gostam e eles se sentem, assim, super abraçados, privilegiados. Pô, a síndica tá com a gente aqui tomando uma cerveja junto, você entende? Isso é muito bacana. Então, assim, eu não crio essa diferença,
né? Tem o respeito, é importante, tem o respeito, mas eu tenho pessoas que me ajudam também com isso, né? Então eu tenho do lado da zeladoria, então o zelador ele caminha junto até nas tratativas com os funcionários. Então assim, eu quase não tenho, Thaís, rotatividade é muito pouco, né? Problema de falta. Então, assim, na hora que precisa de um funcionário e precisa fazer uma hora extra, dificilmente eu tenho problema com isso, né? Ao contrário, até brigo, dependendo da terceirizada, eu brigo muito quando atrasam o pagamento da FT, essas questões assim. Mas, assim, essa proximidade, assim, é muito boa e essa convivência de respeito, né, que a gente tem. Sim. E algo que eu me preocupo muito, né, é o respeito morador-funcionário. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo para eles, assim, tem que ser dos dois lados, né? Isso que eu ia falar, dos dois lados, Dos dois porque lados. a gente sabe que tem morador que é complicado, é difícil de lidar, Sim. mas a gente sabe também que tem funcionários que acabam causando algumas situações confortáveis, sim, né? Sim. Então você precisa ter, quando a gente fala de acolhimento, precisa saber acolher. Sim. Para não tirar também a autoridade da empresa, né? É lógico. Porque tem síndico que acolhe tanto que... Daqui a pouco ele manda, né? E assim, tem que tomar cuidado, porque o síndico mesmo pode ser prejudicado em Sim. relação a esse super acolhimento. É. Porque daí já não consegue estabelecer a regra, né? Então tem que ter aí um meio termo. É bem aquela questão, né? Respeite para ser respeitado, Exatamente. né? É o que eu falo para eles, né? O morador falou assim, gente, não entra na pilha, né? Pois não, né? Não suba o tom. Então é mais ou menos por aí. Mas assim, para mim é tão natural essa questão de você lidar com o funcionário. Eu não sei se disso vem lá de trás, né? Porque eu sou de família de comerciante. Eu acho que tem toda tudo a de ver. comerciante. Eu trabalhei muito no comércio. Então, no comércio, você lidar com, né? No caso, meu pai, ele tem padaria em Santos, né? Ele tinha padaria em Santos, eu trabalhava com ele, né? Então, você lidar com os fregueses, né? Tinha os fregueses e com o próprio funcionário. Então, assim, a gente sempre teve essa proximidade. Então, nunca tive problema. Talvez isso me ajude muito hoje. Sim, com certeza, né? Quem já atuou na área, né, de, sei lá, loja, lojista, padaria, enfim. Você tem aquele aproximação com as pessoas, né? Sim. Tem que ter jogo de... Nossa, demais. Falando um pouco sobre segurança e conforto, né? Esse era um tema que a gente até falou, vamos abordar. Hoje você tem essa questão de o morador reclamar muito referente a processos, questão de, eu tenho um sistema aqui de controle de acesso, mas eu não acho legal porque eu troco de carro toda hora. Enfim, são reclamações que a gente sabe que acontecem, né? Então, você cede um tag para o veicular, mas o cara troca de carro toda hora. E não coloca na cabeça que aquilo é um procedimento para assegurar ele, né? Para dar segurança para ele e para a família. Como que você vê isso? Como que você lida com isso? Então, eu acho que tem que deixar bem claro, né? E ser bem resistente a isso. Resistente quando eu falo, por exemplo, no caso morador, né? Ele tem que pedir a tag, solicitar e trocar tag. Se está sem tag, deixa parado. Aí eu oriento. Parou, abriu o vidro, não vai, passa na portaria, por favor, o senhor dá ré e se identifique lá, tem que dar trabalho. Não pode abrir exceção, né? Porque abriu exceção, você já começa a ter o descontrole, isso, né? Porque a gente fala, a segurança, ela não tem conforto, não tem como. Não combina, né? O conforto é você fazer o procedimento funcionar, né? Colocando tag, se cadastrando, fazendo as coisas certinho. No caso, até a comodidade, né? Que é o que todo mundo quer, a comodidade. Libera por telefone. Né, liga para a portaria, libera fulana tal para entrar. Não. Então, por telefone, ninguém libera nada, né? Então, tem certos procedimentos que a gente pega muito no pé e até para o próprio morador. Outra questão, atualização cadastral. Você tem que atualizar seu cadastro. Sem dúvida. Né? Então, tem que ter a sua facial, né, do seu filho, tem que atualizar. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. E você tem muita reclamação disso? Olha...
Já tive, sim, reclamação disso, é criticar o funcionário, e eu explico que o procedimento é esse, né? Então, quando barra na portaria, não entra, é minha mãe, mas ela tem livre acesso. Não, tem livre acesso, só que o funcionário não conhece, tem que passar facial. Esses dias eu estava conversando, a gente acabou fechando um projeto de segurança onde, inicialmente, o projeto tinha, acho que, quase 70 câmeras de monitoramento. E aí a pergunta foi, para que 70 câmeras, né? O que você realmente precisa, né? Então foi feita uma análise, chegamos à conclusão que não precisava de 70 e poucas câmeras, e sim de 32 que atenderia perfeitamente. E aí, por que aquela quantidade? Vamos colocar nas garagens, em todos os pontos da garagem. Eu falei, minha amiga, você vai arrumar uma confusão, porque se acontecer uma ocorrência exatamente naquele ponto, não ter a imagem... Puxa a responsabilidade, né? Puxa a responsabilidade, né? Então, eu acho que nas alamedas tudo bem, né? Na garagem. Agora, sim, nas vagas é complicado, né? Acho, então. E a gente enfrenta muito isso, condomínios também que querem colocar câmera para ver quem foi o cachorro que fez cocô na frente da casa. Então, isso assim, é um inferno, isso a gente deve, assim, você, né, deve escutar bastante reclamação, né? Não, assim, o pessoal acha que tem câmera em tudo, então aconteceu, que nem no caso do cachorro, na área pet. Olha, fizeram lá, deixaram lá as fezes, só que horas que foi isso? Aí você tem que parar seu dia para puxar a imagem. O zelador, tem que parar, você, às vezes é 2 dias, um dia atrás, você não sabe, né? Às vezes ficou numa área lá que de repente a limpeza passou e não viu, que na verdade é responsabilidade do morador recolher, né? Que eu deixo bem claro, isso é responsabilidade do morador. O funcionário não tem que ficar recolhendo fezes de pet nenhum. Não eu tem concordo que fazer, plenamente, entendeu? porque isso realmente é muito triste. Então, a gente explica, né? Eu falei, é diferente de você visualizar, olha, o cachorro fez lá, deixou lá os dejetos dele, mas o morador não recolheu. Mas você tem uma previsão de horário, né? Você sabe, olha, agora... Deixa lá, você localiza as fezes e não fala, você não tem noção de quando é que foi, né, que foi deixado aquilo ali, aí é complicado, aí você tem que deixar o funcionário horas sentado puxando imagem. É isso que eu procuro deixar claro para o morador, não é assim porque tem 100 câmeras, né, que qualquer coisa, olha, tem que ver, puxa lá na câmera. Quando é que foi? Não sei. Se você não tem uma noção de dia, lava lá, dá trabalho. E a solicitação também para isso tem que ter cabimento, tem que ter fundamento, né? Senão, já pensou, qualquer coisa você vai ter que ficar vendo nas imagens, isso é muito chato. Fora imagem, né, que às vezes as pessoas pedem, mas a gente não pode. Não pode, isso é importantíssimo, né? Falar, né? Não pode disponibilizar a imagem. Eu quero não ver, você pode, a gente abre lá o computador, mostra, né, lá no monitor, tal, agora de captar, fornecer as imagens, não. Ana, me fala, eu queria que você contasse alguma história interessante, até como experiência de vida para os nossos telespectadores, algo que você queira compartilhar com eles. Uma experiência, você fala por exemplo, na sua carreira hoje como síndica, né? Tudo que você passou, tudo que você viveu, o que você aprendeu com tudo isso? Qual o conselho que você daria para esse pessoal? Olha, eu acho que é assim, para o síndico mesmo, né? Acho que a gente tem que respirar 10 vezes, né? Cuidar muito do lado da saúde mental, precisa, sabe? Então, o que eu tiro, principalmente na época da pandemia, que foi uma época que eu quase fiquei louca com todo mundo em casa e todo mundo olhando para o próprio umbigo, querendo que liberasse todas as áreas e tendo casos assim, de a família inteira quase morrer por causa da Covid, né? Então foi muito tenso. E eu, naquela época, eu era muito imediatista até nas respostas com os moradores. Eu aprendi que isso não vale a pena, né? Então eu acho que você tem que receber, né, a devolutiva deles, o que solicita, ou a reclamação, respira umas 3, 4 vezes, ou vai responder mais tarde, né? Então a gente tem que ir num ritmo, não pode entrar na loucura.
das pessoas. Porque tem muito síndico que acaba entrando numa depressão, né? Sim, depressão, entra numa burnout, né? Que hoje Burnout está em alta. altíssimo, né? Então, você não pode. Às vezes, assim, o que eu vejo é não devagar, quase andando, mas assim, com calma, sabe? Eu tenho muito nisso em mim de não ir pela ganância. Então, assim, eu escolho muito bem os projetos, para onde que eu vou, o que que dá para eu abraçar, porque eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, e eu não quero me atropelar nisso, entendeu? Você Então, está certíssimo. então, nesse tempo, né, que eu tô já vai de 15 para 20 anos, né, só que as coisas mudaram muito, né, de um tempo para cá. A gente está numa coisa muito rápida, muito acelerada. Então a gente não tem que ter cuidado para não acelerar demais. Com certeza. Entendeu? Senão você pira. Ainda mais hoje em dia que as respostas têm que ser imediatas. A gente com esse celular que não para, que é o inferno. A comunicação, né? Porque a gente tem que ter cuidado também com a questão do WhatsApp, né, Sim, Ana? Porque o WhatsApp, a questão do imediatismo, né? Muito. Eu falo, né? A gente não pode falar muito, senão entrega idade, mas existia uma época que não tinha tudo isso. Nossa, então você tinha mais tempo para respirar, para responder, para fazer as coisas, né? Hoje em dia tudo ficou urgente. Para ontem, para né? ontem. Então, por exemplo, alguém manda uma mensagem. Hoje ninguém mais liga. As pessoas mandam mensagem, né? E tem que responder na hora. Se você não responde, meu Deus do céu. E se você entra nessa corrente aí, você pira. Não, total. E assim, as pessoas estão muito sem noção. Eu acho que assim, é muito o que eu quero para mim, né? Então eu vejo as pessoas falando, mas para que esse regulamento? Tem que ter bom senso. Eu falei, bom senso de quem? Meu. Onde é o bom senso? E tem muitos grupos e síndicos usando o WhatsApp também para se defender, né? Sim. Porque quando você fala mal de alguém, principalmente em grupo de condomínio, tem que tomar cuidado. Bastante. Porque você pode sofrer uns danos morais. Não só de falar de síndico, mas falar de qualquer situação que cause um dano, você responde criminal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Se você tem algo para falar para o síndico, enfim, procure o síndico, converse pessoalmente com ele, né? Ou então, no privado, né? Converse, tire suas dúvidas antes de concluir algo, porque é uma coisa muito triste, né? Porque assim, quem quer agregar não fica lá no grupão. Não causa, né? Não causa. Quem quer agregar, ele chega no síndico. É verdade. Eu falei, falou gente, tudo. Eu tenho o celular aqui, as pessoas têm o acesso, né, ao síndico. Aí o que é mais gostoso? Vamos lá para o grupão falar um monte de coisa, porque aí tem os amigos que já começam também, bota mais lenha na fogueira, para lá é melhor. Essa pessoa não quer ajudar. Porque quem quer ajudar, vai lá, pergunta, Ana, olha, eu não gostei disso, por que está acontecendo isso? Né? Tenta entender o porquê daquilo. Ou então você sabia que aconteceu isso? Gente, eu assim, pelo menos eu sou tão aberta, tão receptiva, sabe? Então, assim, aí o que eu vejo? Aquelas pessoas que reclamam lá no grupo de WhatsApp, na hora que cruza comigo no condomínio, abaixa a cabeça. Vergonha, né? Vergonha, não conversa, não fala. Né? E muitas vezes, quando eu recebo... Podia aproveitar o momento para falar, né? E não faz. Aí reclama no aplicativo. Aí quando eu falo, posso ligar para você? Nem responde. Nem no telefone eu não quero conversar. Então, não entro mais na pilha. Então, eu acho que uma lição é a gente ter esse controle, não entrar na pilha dos outros, sabe? Fazer o seu trabalho. Tem que ter dedicação, porque não é fácil, né? Não é fácil. E controlar o tempo mesmo. Senão, daqui a pouco, você fica o dia inteiro respirando condomínio. É verdade. O que é legal, que eu vejo, né, do seu trabalho, e é uma coisa que é um diferencial, é você estar presente nos seus condomínios, né? Você cuidar deles diretamente, né? Hoje a gente está falando de quantos condomínios hoje que a Ana cuida? Eu estou com 8 condomínios. 8 condomínios. E eu vejo que você é uma pessoa muito pé no chão, né? Você pega a estrutura, aí você pega a estrutura para não deixar ninguém na mão. Isso é muito legal. Isso é um zelo que poucos fazem, né? Tem que ter esse cuidado. Não dá para... Porque, assim, aparecem muitas propostas, né? Então, tem aquelas que brilham os olhos, mas, ao mesmo tempo, você vai conseguir?
Como não é é que o fato tá? de quantidade, e sim de qualidade. Então, assim, tem que ver direitinho, porque não dá para abraçar tudo. Não dá para abraçar tudo. Eu tenho meu limite, tem pessoas que conseguem, né? Conseguem pegar 20, 30. Olha, maravilhoso, tem uma equipe maior. Eu tenho uma equipe mais enxuta, né? Eu tenho um back-office muito bom, que eu trabalho, não sei se você sabe, eu trabalho com o back-office da Cindy Company. Legal. Então me ajuda bastante, mas ao mesmo tempo não é fácil. Assim, eu sou muito, não é só pé no chão, mas assim, eu gosto de ir, mas saber muito bem o que eu estou fazendo, onde eu estou pisando, a atenção com que eu posso dar, né? Para eu ter essa proximidade que eu gosto de ter. Para mim, não dá para ter muitos e muitos condomínios. Também não tenho essa, talvez, não é ganância, não vejo como ganância, mas não é como um projeto de eu ter tantos assim, porque eu quero ter tempo para minha casa, né, para minha família. Tá certo. Mas eu creio que tem pessoas também que têm muitos condomínios, conseguem fazer isso. Eu acho né? que é questão Eu acho que de... é perfil. É perfil. Então, meu perfil é diferente. Então, para mim mas tá está tudo aberto bem. para novos condomínios? Sim, sempre. A gente vai analisando. E aí, estruturando devagarzinho, que as coisas vão caminhando. Isso, eu Ana, assim. Adorei. Eu queria que você quer deixar mais alguma mensagem aqui para o pessoal? É o seu momento. Bem, a mensagem que eu deixo é de agradecimento a Thaís. Thaís, você virou uma amiga aí do mercado. Você então, também assim... virou uma amiga. Então, a gente se encontra, a gente bate um papo, a gente conversa. Eu gosto muito, 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 muito. E agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho de mim, né? Então, assim, eu conheço muita gente do mercado e eu sou uma pessoa, assim, que gosto... uma vez que eu disse assim, quem gosta de todo mundo não gosta de ninguém. Eu gosto de muitas pessoas, para mim não cabe isso, né? E eu gosto de pessoas. Então, para quem quer ser síndico, você tem que gostar de pessoas, de lidar com pessoas, de estar com pessoas. Senão a coisa não rola. Então, essa é a minha dica. E tudo é network. Sim. Se você não gosta de pessoas, você sempre vai ficar onde você está. Em nenhum lugar. Sozinho. Hashtag fica a dica. Mas tá bom. Também tenho você como uma grande amiga. Torço pelo seu sucesso. Obrigada. E quem precisar da Ana, procura onde? Olha, eu tenho meu Instagram, né, o Ana Queiroz. Ana Queiroz. Pode ir lá, tem todos os links, tem o meu site, tem o meu contato. Aí pode me contactar por lá. É isso aí. Então, precisou de síndica lá para a região da Moca, Tatuapé, Belém? Só chamar a Ana aí, que ela faz um excelente trabalho. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por nos assistir, por acompanhar o nosso trabalho. Se tiver sugestões de temas, pode mandar para a gente. E até o próximo podcast. Até mais. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.